o dia inteiro sendo manipulado, sendo influenciado e você não faz conta nenhuma de toda essa situação que está acontecendo na sua vida, tá? Mas será que tem a possibilidade da gente conseguir retomar ao controle? Bom, explicando melhor esse vídeo aqui para vocês, tá? Isso aqui nada mais é do que uma pessoa que resolveu colocar uma câmera na frente dela e compartilhar algumas visões que eu tenho sobre o mundo, que eu tenho sobre os acontecimentos que eu vejo, sobre as absorções que eu tenho durante a minha vida. E como vocês puderam ver, tá? É só uma pessoa com um gato no colo compartilhando ideais, não quero ser coach, não quero ser nenhum filósofo. Eu estou simplesmente aqui vindo compartilhar como que eu, neste caso, né, no assunto desse vídeo, consegui compreender um pouco melhor as vezes que eu estava sendo manipulado e que a minha vida estava indo para rumos que não tinham sido delimitados por mim, mas sim por uma necessidade do mercado, de pessoas malvadas, de pessoas que sabem manipular outras pessoas, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E inclusive vou falar também sobre uma alusão que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: nunca vá para o supermercado com fome. Eu não estou falando apenas de supermercado, tá? Vou falar um pouco melhor sobre isso nesse vídeo, tá? Vamos lá. Gostaria de começar toda essa questão de manipulação, de influenciar, etc., falando sobre um conceito muito simples, que graças a Deus está sendo muito bem difundido, que é sobre a importância e o quanto que o ambiente vem modulando as pessoas, tá? O quanto que o ambiente em que você está inserido, ele tem a capacidade de te influenciar. Só que, vamos lá, esse aqui não é aquele vídeo em que, assim, eu vou te ensinar a apertar a mão de certa forma para você conseguir convencer melhor a pessoa. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Se você queria um coach nesse vídeo, não é isso que você vai ter. Eu vou simplesmente falar desse tema da forma mais fria e racional possível e como que você pode se blindar um pouco mais. Porque quando a gente fala sobre influências, para mim o maior problema não é a empresa que está te influenciando a comprar X produto, ou o homem malvado que apertou sua mão de um jeito a um ponto de você fechar um contrato de forma mais favorável para ele. Para mim isso aí é o de menos, tá? Isso aí realmente a sociedade, ela funciona assim. Só que o problema mora no momento em que as circunstâncias que você permite te influenciar por você ser uma pessoa fraca, elas influenciam também os seus sonhos, valores e princípios. Porque, sinceramente, você se torna um ser humano zumbificado em termos de empenho para conseguir de fato construir uma personalidade e conquistar objetivos únicos e individuais. Entende? Espero não ter ido muito, não espero não ter ido muito longe, tá, nessa frase, mas enfim, voltando e explicando sobre a influência do ambiente, tá? Para aquelas pessoas que não entendem essa terminologia, influência do ambiente sobre uma pessoa, isso nada mais é do que as pessoas que estão ao seu redor, o ambiente em que você está inserido e a sua situação socioeconômica, o quanto que esses três fatores conseguem imprimir certas influências no seu agir simplesmente por aquele convívio diário com certos fatores, tá? Agora, indo de forma mais simplória, sem falar a palavra muito difícil, tá? Se você é um cara que, infelizmente, nasceu de um berço menos privilegiado, acabou nascendo numa periferia, e você está rodeado de pessoas em que, para conseguir se anestesiar dos males da vida, simplesmente ficam vivendo em torno de sexo, droga e festa, a chance de você ser uma pessoa que também se enquadra com as mesmas vontades é absurda. Entende? Isso que a gente está falando de situação socioeconômica. Agora, se você faz parte de um berço familiar muito bem sucedido em termos financeiros, só que é um berço extremamente agressivo, em que seu pai e sua mãe estão brigando a todo momento, em que todo momento há intriga e você não tem um segundo de paz, a chance de você desenvolver distúrbios psicológicos, às vezes uma ansiedade, às vezes até uma bipolaridade, é muito maior. E, enfim, como eu disse, eu não sou nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum coach, então não vou conseguir ficar trazendo para vocês artigos científicos para comprovar o que eu estou falando. Espero que seja sensato o suficiente para não precisar de um artigo científico, tá? E, enfim, dito isso, tá, sobre o ambiente, eu vou chegar lá na questão da alusão do supermercado que eu te falei para você nunca ir para lá com fome, porque não é tão simples quanto que você está achando que é a, a interpretação desse fato, tá? E de novo, até aproveitar aqui que eu gaguejei, isso aqui não é um vídeo que vai ter 1 milhão de edições, passarinho voando, explosão, música para te manter preso. Se você infelizmente faz parte da geração que não consegue ficar mais de 15 segundos num vídeo, infelizmente esse vídeo não é pra ti, tá? Porque aqui eu realmente quero conversar, eu quero me abrir, eu quero fazer algo que pra mim faz muito bem, que é falar sozinho. É onde que eu mais consigo desenvolver os meus pensamentos.
beleza? Inclusive, eu dou até de sugestão para as pessoas que estão assistindo de desligar o telefone e ouvir como se fosse um podcast, tá? Mas enfim, dito sobre a influência do ambiente sobre a pessoa, eu gostaria de dizer que, assim, de todos os fatores que te influenciam durante o seu dia, a economia é o fator que sempre vai mais te influenciar. Por quê? Porque ela é feita para isso, entende? As empresas, elas são feitas para te influenciar, elas são feitas para te manipular, porque o lucro delas vem pela venda. E quanto mais pessoas elas manipulam para conseguir comprar o produto dela, mais elas vendem, mais elas possuem margem de lucro, mais elas conseguem colocar dinheiro em seus bolsos e no bolso dos seus acionistas, entende? Então o propósito inteiro dela é justamente lucrar. Então, se isso te incomoda de alguma forma, e como que te incomodaria? A um ponto em que você virou uma pessoa que é completamente consumista. Você se perdeu em meio a tanta influência e se tornou uma pessoa consumista. Como que você consegue se blindar nisso? É primeiramente entendendo o que é o princípio da ancoragem. Eu acredito que é o primeiro passo que você precisa dar para conseguir entender toda essa dinâmica da economia, que é o quê? O princípio da ancoragem é basicamente colocar uma âncora racional em um fator para ele pesar a um ponto de você ser iludido por aquilo que ela quer de fato te passar. Exemplo, você chegou numa concessionária, vamos lá, chegou numa concessionária. Os primeiros carros que estão ali na frente da concessionária são os carros mais caros. E na medida em que você vai andando um pouco mais, os carros vão ficando mais baratos. Por quê? Porque o visitante, ele logicamente vai indo em direção até a recepção da concessionária, que está lá ao final. E ele vai, caramba, o primeiro carro era 300 mil reais, mas esse aqui é bem bonitinho. Nossa, os caras fizeram até um trabalho um pouco mais detalhado aqui nele de limpeza, de polimento. E tá 90 mil. Caramba, tá barato pra caramba. Mas aí tu vai ver a tabela FIP do carro, o carro custa 75 mil. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. No momento que você entende esse princípio da ancoragem, você vai no supermercado e você vai entender que os produtos que estão à sua vista, na sua altura mais ou menos, que é a altura média do brasileiro, que já eles sabem desse qual que é o fator, né? Qual que é a altura média do brasileiro, os produtos que vão estar no seu campo de visão, obviamente, são produtos que já participaram do princípio da ancoragem assim que você entrou no corredor e os primeiros que foram passando aos seus olhos eram produtos muito mais caros, entendeu? Então, assim, como eu disse, o foco desse vídeo não é te proteger em termos de influências que a economia e grandes corporações fazem em você, porque, sinceramente, eu não estou muito preocupado com isso. Porque, no final das contas, só vai delimitar se você vai ou não vai ser uma pessoa consumista, tá? Mas, assim, se você virou uma pessoa pródiga a um ponto de digerir o seu patrimônio e não conseguir nem trazer um conforto para sua família em tanta, tanto consumismo que você está imerso, meu amigo, joga seu cartão de crédito no lixo e bota ele na mão de uma pessoa que realmente você confia, da sua mulher, por exemplo, e te obriga ela a te pagar uma mensalidade todo mês em dinheiro, em que do seu próprio salário a sua mulher, já que você é uma criança, vai ter que todo mês te dar ali R$ 500 em nota, para você poder gastar com coisas supérfluas, porque só assim você se controla. E as contas da casa ela administra. Enfim, tá voltando pro vídeo. Então vamos lá. Existe uma arte muito bonita em se enganar positivamente. Porque como a gente está falando de influências, de manipulação, esse assunto que os coaches adoram conversar sobre, porque entra PNL, um monte de, enfim, oralidade, persuasão, né, convencimento, eu acredito que você ter o poder de se enganar é onde mora todo o mistério disso que a gente está conversando. Porque a galera vai te proteger muito de você nunca ser influenciado, nunca ser manipulado. Mas o que eu quero te propor aqui é você conseguir construir uma ferramenta em você a um ponto em que você vai conseguir se enganar de forma positiva. Deixa eu detalhar um pouco mais isso que eu estou te falando, tá? A medicina homeopática, ela nada mais é do que isso. É aquela medicina que é baseada simplesmente nesse princípio da pessoa acreditar muito naquilo que está sendo vendido para ela. Exemplo, ela vai no médico e fala: Olha, médico, eu estou sentindo uma dor de cabeça muito forte todos os dias. Aí o médico ele vai te passar um medicamento homeopático, em que no final das contas é só uma pílula de açúcar, em que você toma ela, começa a tomar na progressão ali que ele te solicitou, todos os dias, 1 hora antes do almoço, e ele fala: Ó, tem que ser de forma religiosa. A um ponto em que você no mês seguinte fala: médico, esse remédio é milagroso. Ele curou todas as dores de cabeça que eu tinha durante o mês. Só que existe sim a possibilidade de você despertar isso em você mesmo. Só que assim, você tem que ter um nível de autoconsciência
tão grande a um ponto de você conseguir se enganar. Em que momento isso seria útil, tá? Vamos lá. Por exemplo, você acabou de passar por um momento muito triste na sua vida. Só que, porra, tu já viveu mais de 15, 16 anos, então você sabe o que que é a sensação da felicidade. Você já sentiu ela. Você sabe como que é ser feliz, entende? Então a sensação, o que que é sentir ela tá dentro de você. Então, se você tem um nível de autoconsciência, você consegue programar um simples artefato na sua cabeça e essa é a ferramenta que eu quero te propor. Toda vez que o problema vier na sua cabeça, pense sobre algo completamente grotesco para conseguir ocupar esse pensamento. E teve um vídeo que eu falei só sobre como você manusear os pensamentos que vêm entrando na sua cabeça, a um ponto de você não deixar ficar aquela um monte de pensamento roubando a sua atenção e você nunca conseguir focar em um. Procura esse vídeo no perfil aqui que eu acho que vai fazer muito sentido pra ti, tá? Inclusive esse vídeo aqui, ele também tem formato em áudio, tá? Pra galera que gosta de ouvir no Spotify, baixar e ouvir durante o treino, durante lavar a louça, enfim, não sei. Mas enfim. Então assim, essa pessoa que tá se sentindo muito triste, se ela conseguir se auto-enganar, se ela conseguir se auto-manipular, e vocês viram que eu já fui para outro lado dentro do tema do vídeo, ela vai conseguir, pra mim, dentro desse tema, algo que é o mais importante, que é conseguir manusear as próprias emoções, os próprios pensamentos, a um ponto de não ser vítima de influências externas, porque ela é tão forte que ela consegue se controlar até internamente. Então é óbvio que ela não vai deixar fatores externos chegarem até ela. Então, voltando no exemplo, porra, tá vindo, voltando aquele pensamento triste que relembra ela, aquele momento terrível que aconteceu, todo aquele fenômeno. O que que você vai fazer? Pensa alguma coisa na sua vida que foi chocante. Por exemplo, já bota na sua cabeça na hora aquele dia que você viu o seu avô pelado, entendeu? Alguma coisa completamente grotesca, entende? É claro, né? Cada um na sua experiência de vida vai ter algum momento para relembrar. Mas relembra de um momento que foi muito marcante e realmente marcante mesmo. Não só de forma positiva, mas que te gerou um desconforto. Para quê? Simplesmente para você jogar esse pensamento fora, porque você não vai dar tempo para a emoção que está atrelada a esse pensamento te dominar. Porque ele precisa primeiro se assentar em você para ele começar a destilar o veneno da emoção que está vinculada a ele. Entende? Então, conseguiu espantar esse pensamento por conta desse choque que você se deu, na hora você vai ter que relembrar de um momento que te despertou aquela felicidade que a gente conversou e tentar fingir que esse momento realmente aconteceu agora. Ou pelo menos você se prender muito ao que você lembra que é a sensação de felicidade. Eu sei que no começo parece loucura o que eu tô falando, parece que é coisa de coach, de pessoas que são budas, que meditam. Não é isso. Vai por mim, dá certo. Mas começa de forma pequena e vai evoluindo, entende? Porque todo mundo tem demônios na cabeça e tem demônios de diferentes tamanhos. Aplique essa técnica que eu te falei agora num pequeno demônio, aquela coisa que, porra, vem te enchendo o saco durante a vida inteira e que você nunca conseguiu resolver, mas que não é algo que te incomoda tanto. Ao ponto em que você vai conseguir aplicar isso em uma coisa que te incomoda demais, tá? É isso que eu proponho pra ti. E assim, vamos lá. Agora mudando um pouco de assunto, tá? Mudar decisões que causarão mais esforço machuca. Pessoas superiores sabem disso. Vocês viram que eu li isso aqui? Porque eu quero bem no detalhe, tá? Nessa frase. Vamos lá, novamente. Mudar decisões que causarão mais esforço machuca. Pessoas superiores sabem disso. O que isso quer dizer? Você está numa roda de amigos e você trouxe um argumento, você trouxe um ponto de vista para dentro dessa roda. E na hora, uma pessoa que sabe que se o grupo interpretar aquilo que você falou e realmente concordar, por algum motivo ela vai sair no prejuízo. Por algum motivo. Pode ser X motivos. Ela vai sair no prejuízo. O que ela faz? Na hora ela te corta e fala assim: meu amigo, não é bem assim. Eu acho que você está completamente errado. O que vai acontecer? 99,9% das pessoas vão abaixar a cabeça e vão falar: eu posso estar errado mesmo. Pelo simples fato de que, se ela mudar essa decisão que ela teve de expor essa opinião, vai causar muito mais esforço dela ter que construir de forma mais enrijecida um outro ângulo de visão que vá de encontro com aquilo que ela levantou desde o começo. Agora aplica isso que eu te falei agora em tudo na vida. Você tinha um sonho muito fera, porra, de ser um cara grande, de ser um cara que ia conquistar muitas coisas na vida, que ia ter uma empresa, que ia ter uma família numerosa.
Mas toda hora o governo, ou a realidade brasileira, ou enfim, a sua família, qualquer fator externo te prova que você não é capaz, que seu nível social não te permite isso, que você não tem a habilidade X para conseguir aquilo, que você não conhece a pessoa Y para chegar até certo local. O que que você vai fazer? Como você não aceitar isso vai te gerar a necessidade de ter muito esforço para conseguir dar a volta nessa pedra que foi colocada no seu caminho, as pessoas vão desistir. Então, o que que tudo isso que eu te disse agora tem a ver com o tema de manipulação? Porque é esse o jeito que todas as pessoas, órgãos governamentais, princípios religiosos, alguns, né, enfim, os que não são alinhados com o que Deus realmente queria aqui na Terra, é justamente essa técnica que é utilizada. E colocar pedras no caminho da pessoa de forma propositalmente construída, então uma pedra no tamanho que ela sabe que é o suficiente para você, ai, não quero desviar dessa pedra, vou só aceitar que ela tá ali e vou seguir no caminho então agora que ela tá me obrigando a ir. Entendeu o que eu quis dizer? É justamente sobre isso. Então, como que a gente pode se fortalecer para isso não acontecer, tá? E aí a parte que eu falei para vocês no começo do vídeo, que eu ia compartilhar algo que para mim foi útil para eu conseguir ter mais maturidade, para eu não deixar com que essas pedras ficassem desviando o meu caminho e eu acabasse vivendo o sonho de uma pessoa terceira, os objetivos que a sociedade queria de mim, e sim viver aquilo que eu quero, mesmo que custe muito esforço. Inclusive tem um vídeo no canal aqui em que eu falo o quanto que o esforço por si só é inútil e você tem que prestar atenção sim no resultado. Sei que pareceu meio grosso, meio rígido, mas dá uma olhadinha no vídeo que eu explico de forma mais detalhada, tá? Mas enfim, como se fortalecer? Ao meu ver, é simples, não é tão complexo. O processo é chato, mas a lógica é simples. Pelo menos para mim foi, e eu acho que vem fazendo sentido para mim. Porque antes eu realmente era uma pessoa que abaixava a cabeça para muitas coisas e acabava que o principal, que é o que eu falei no vídeo, que são os meus objetivos, meus ideais, o meu futuro, ele estava sendo desenhado por fatores que não eram meus. Ele estava sendo desenhado pelas vontades de terceiros, entendeu? E eu fiquei muito agoniado com isso, porque o sonho da minha vida é ter uma filha. E quando eu vi que esse meu sonho estava sendo distanciado por conta de todos esses paradigmas, essas pedras que eram colocadas pelo meu caminho, eu fiquei desesperado. E eu me obriguei a fazer o seguinte: tá, eu acho que se eu tiver valores e princípios muito fortes dentro de mim, a um ponto de eu ser blindado dessas pessoas, desses órgãos, desses fatores, eu acredito que os meus objetivos vão ficar mais nítidos, os meus sonhos vão ficar mais cristalinos, a um ponto de que mesmo que tenha uma pedra muito grande na minha cabeça, eles brilhem tão forte, de uma forma tão forte, que eu consiga ainda enxergar eles ali atrás. Entendeu? Eu sei que eu fiz uma alusão um pouco mais aberta, mas é justamente isso que eu quero dizer. Como que a gente pode fazer isso, tá? Pelo menos comigo, o que que eu fiz? Todas as semanas, a cada 7 dias, de 7 em 7 dias, eu ia para um local muito silencioso, um local muito calmo, e eu me relembrava tudo aquilo que eu de fato queria ser. E na primeira vez que eu fiz isso, eu me disse, né? E assim, eu tô propondo realmente você conversar sozinho, falar sozinho, que nem maluco, porque para mim isso é o jeito mais fácil e rápido de você se autodesenvolver, tá? Mas enfim, no começo, as coisas que eu me afirmei que eram meus sonhos e meus objetivos, lá pro segundo mês que eu fui praticando isso, ficou muito nítido que não eram meus, eram sonhos e objetivos da sociedade. Por quê? Porque como eu me afirmei aquilo, eu comecei a correr atrás daquilo. E aquilo começou a acontecer de certas formas, claro, né, pequenos sucessos naquele caminho. E eu percebi que não era o caminho que eu queria, entendeu? A um ponto em que eu fui realmente conhecer meus sonhos, meus objetivos, a minha meta de vida, lá pro quinto mês, sexto mês que eu comecei a fazer essa prática, entende? E aí sim, quando eu senti, tá, é isso mesmo que eu quero da minha vida, aí o que que eu fiz? Agora, em vez de eu perguntar, eita caramba, vocês acabaram de ter a participação aqui da Siri. É, rapaz, Steve Jobs morreu, mas tá ouvindo minhas conversas tudinho aqui com vocês, hein? Mas vamos lá, voltando. É Steve Jobs? É, o Steve Jobs. Enfim, voltando, né? Então, assim, quando chegou lá no sexto mês, mais ou menos, os meus sonhos e objetivos estavam tão sólidos na minha mente, tão sólidos, que aí agora não mais eu ficava semanalmente me perguntando sobre quais eram os meus sonhos, mas sim reforçando. Toda semana, toda semana. E é que nem maluco.
Porque na minha cidade, né, Brasília, esse local era um local ali próximo do Lago Paranoá, né? Que era um local bem silencioso, que era num parque que normalmente ficava trancado, mas eu pulava ali a grade, justamente para ter paz, não ter uma voz me incomodando. E eu ia lá e me reforçava. Resultado, depois desse ponto, eu não lembro alguém ou algo que tenha me influenciado num tamanho tão grande a um ponto de ter me desviado dos meus sonhos e objetivos, a um ponto de eu chegar hoje, poder olhar no espelho, poder olhar o local que eu estou hoje vivendo agora, o momento de vida que eu estou, que foi algo que eu tracei há 3 anos atrás, e ficar completamente feliz com tudo aquilo que eu atingi. Ficar completamente saciado com todo o sucesso que eu venho colhendo e que eu ainda sei que vou colher porque eu estou justamente no caminho que eu me prometi. Entendeu? Então você viu, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre como você se tornar um Peaky Blinder, Thomas Shelby, frio e calculista para não ser manipulado por pessoas. Não, meu amigo, o que eu te propus nesse vídeo é justamente você se manipular a um ponto de você conseguir administrar suas emoções, administrar quem você é e, concomitantemente a isso, você fortalecer os seus sonhos e objetivos a um ponto de influências externas não serem um perigo. É basicamente sobre isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Inclusive, se estiver fazendo sentido para você, se tudo isso que eu disse para você te fez bem de alguma forma, realmente te agregou, pelo menos no seu termos, em termos ali de construção interpessoal, curte esse vídeo. Eu sei que você ouve isso em todo lugar, é a gente pedindo para curtir, compartilhar, mas galera, vamos lá, né? Se o povo está pedindo isso é porque o algoritmo do YouTube, ele privilegia pessoas que têm muita curtida no vídeo. E é uma coisa de 1 segundo, né? Porra, 1 segundo, vai ali embaixo, curte o negócio e compartilha. Compartilha esse vídeo com aqueles seus amigos, que é aquele amigo que você sabe que ele é aquele cara que está ali para conversar sobre coisas mais complexas da vida, é o cara que gosta de refletir junto contigo sobre alguns temas, porque eu acredito que vai fazer muito sentido para ele também, tá? E para finalizar o vídeo, vou entregar aqui para vocês aquilo que eu tinha falado lá no começo, né? Sobre o porquê que você nunca pode ir no supermercado com fome. É, vamos começar afirmando que isso aqui é uma frase muito aberta, tá? Ela não quer dizer simples e puramente sobre um supermercado e sobre o fator fome. O que que ela quer dizer? Nunca entre em um anseio, entre em uma caminhada, entre em uma jornada de vida no momento em que o querer que envolve ela está te dominando. Resumindo, você está numa fase em que você está vivendo uma pobreza absurda. Então você entra com um anseio absurdo de querer dinheiro e você está dentro do Brasil, que no caso é o mercado, e você está com muita vontade de ganhar dinheiro, que no caso é a fome, que eu te expliquei. Qual que vai ser a consequência disso, meu amigo? Você vai entrar para o crime, você vai fazer algo que não está condizente com a moralidade humana. Por quê? Porque você está num local que está completamente solícito a você fazer o que você quiser e você está com uma vontade tão irracional de ter certo sucesso em um assunto que você não nem liga de qual vai ser o método que você vai alcançar aquilo. Agora vamos aplicar isso à mulher da sua vida, a mulher que você vai olhar e dizer que é a mãe dos seus filhos. Se você está vivendo uma fase em que você está extremamente carente, em uma fase em que você se sente só, uma fase em que você se sente abandonado, você já tentou milhares de vezes engatar relacionamentos e você não conseguiu, é a fase mais perigosa da sua vida em termos de você escolher uma pessoa. Porque a chance de você escolher uma pessoa por ela cumprir mínimos requisitos que você não teve nas outras pessoas da sua vida vai ser o suficiente para você adotar ela como a mulher da sua vida. É justamente isso que vai acontecer contigo, entende? Só que, vamos lá, um relacionamento é uma construção, é um processo em que mesmo que a pessoa não tenha certas habilidades, certos valores, ela no mínimo tem que ter certos princípios que para ti são fundamentais. Só que se você entra no supermercado com fome, se você vai pro mercado ali de relacionamentos, né, uma balada, o Tinder, etc, com muita carência, meu amigo, tu vai comer qualquer coisa que está na sua frente. Nesse caso, você vai se relacionar com qualquer mulher que estiver na sua frente. E por você estar cansado desse processo de começar um relacionamento, terminar, começar, terminar, ah, fica aí do meu lado mesmo, deixa eu botar um anel no dedo dessa menina aqui e dizer que é a mulher da minha vida, entendeu? Só que no fundo mesmo, é aquela mulher que você olha e sabe que não é a mulher da sua vida. Então, assim, não deixe isso acontecer contigo, sabe? Não deixe com que o seu anseio te segue a um ponto de você querer conquistar ele, independente de qual seja a maneira. É justamente isso que eu quero te dizer. E o porquê que isso tem um link muito direcionado com essa questão de persuasão, de manipulação, de influenciar. Porque é justamente
em pessoas que estão com anseios completamente desmedidos, em que as pessoas que são maldosas reinam, entende? As pessoas que já vêm mal intencionadas ao mundo com o intuito de converter pessoas para o mau caminho, enfim, de usar pessoas para princípios e vontades próprias, independente do que você terá que fazer, é justamente sobre pessoas como essa que eu falei agora, que são pessoas que estão mergulhadas num anseio desmedido de querer alcançar certo sucesso, é justamente em cima dessas pessoas em que essas outras, que são as maldosas, reinam. Por quê? Porque o acesso à sua mente está fácil, meu amigo. Ele vai simplesmente te prometer que ele vai te entregar aquilo que você está nitidamente dizendo que para você agora é a coisa mais importante da sua vida. Entendeu? Então eu queria dizer essa alusão sobre não ir no supermercado com fome, justamente para pontuar isso, porque eu acho que não é nenhuma dica relacionada à manipulação, influência, e sim realmente uma dica de vida mesmo, sabe? E, mais uma vez, né, se esse vídeo aqui fez sentido para ti, se realmente eu agreguei algo para você, curta esse vídeo, compartilhe. E o mais importante, como a gente chegou ao final agora, comente aqui quais são, né, as ferramentas que você utiliza para sentir-se uma pessoa mais forte em termos de não se permitir ser influenciada por qualquer fator, beleza? E no mais, vão aparecer dois vídeos aqui, se já não apareceram, de temas que eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei uma câmera na minha frente e comecei a divagar, comecei a dissertar sobre tais assuntos. Até mais e espero vocês no próximo vídeo.